Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, essa semana eu gostaria de deixar um trecho que está no livro de Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 25, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo a lei, ele então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Meus irmãos, nesse versículo, o que me chama a atenção é, além dos pais de Jesus ir cumprir segundo a lei, porque naquele tempo, quando nascia um menino, no 8º dia era necessário levar esse menino ao templo para apresentar aos sacerdotes ali no templo. E o que me chama a atenção nessa passagem é sobre esse homem chamado Simeão. Era um ancião que ficava na igreja. E esse ancião, a Bíblia disse que ele era temente a Deus e era justo. E foi revelado pelo Espírito Santo do Senhor, ou seja, Deus revelou a ele que ele não ia morrer antes de ver a consolação de Israel. Ou seja, o povo de Israel esperava o Messias. Então esse homem, esse ancião chamado Simeão, foi revelado a ele que ele não ia morrer antes de ver a consolação de Israel, que era o nascimento do Messias, que era Jesus. Então o que acontece? Esse ancião, ele tinha que estar na igreja todos os dias. Mas por que ele tinha que estar na igreja todos os dias? Porque ele tinha que ver todos os meninos que foram apresentados ao templo para saber qual deles seria Jesus, o Messias. Então o que me chama a atenção, e eu quero aprender com isso, que muitas das vezes Deus revela algo para nós, ou Deus revela que nós vamos receber algo da parte dele, vamos receber alguma bênção. O que é que nós temos que fazer para receber essa bênção? Onde é que nós temos que estar? Temos que estar na presença de Deus e esperando por ele. E o melhor lugar para esperar as bênçãos de Deus cair sobre as nossas vidas é no templo. Hoje em dia chamamos igreja. O melhor lugar para nós estar esperando as bênçãos de Deus cair sobre as nossas vidas é numa igreja. Com isso eu abro até um leque. Essa palavra serve tanto para nós que servimos a Deus nas igrejas evangélicas, quanto a você que não serve a Deus na igreja evangélica, mas você vai na igreja católica. Eu quero entender que você, pelo menos uma vez por semana, você vai na igreja católica. E se você vai uma vez por semana na igreja católica aos domingos, ou alguns dias da semana, que a igreja católica também tem ali os seus cultos no meio da semana, eu quero passar para você que se Deus falou que vai te dar algo, ou se você quer receber algo da parte de Deus, assim como nós os cristãos, nós temos que ir aonde para receber algo da parte de Deus? É na casa do Senhor, é na igreja, é no templo. Ficando em casa nós não vamos receber nada. Ficando em casa as coisas podem até piorar, mas quando nós vamos à presença de Deus todos os dias, se assim for possível, porque a Bíblia disse que esse ancião todos os dias ele estava no templo. Mas por que ele estava todos os dias no templo? Porque a ele foi revelado que ele não ia morrer por enquanto não visse a consolação de Israel, que era o nascimento do Messias. Então a Bíblia é bem clara em dizer que ele era um ancião. Ele já era de idade, mas contudo, todos os dias, dias após dias, eu quero entender que quando via ali alguns pais apresentar o seu filho, ele já pensava: será que é agora? Será que esse é Jesus, o prometido, o Consolador de Israel? Será que agora é Jesus? E por muitas e muitas vezes ele, decepcionado, não viu, ou seja, não veio vários meninos para se apresentar, mas nenhum deles era Jesus, o Messias. Mas ele não desistiu, ele perseverou. A Bíblia diz que ele era temente e justo a Deus. Uma pessoa que é temente
e justo ao Senhor, onde que ele sempre vai estar? É na igreja, é no templo. Porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer todas as coisas e que Deus é o cumpridor de promessas. Se Deus prometeu algo para você, meu querido, então fique na presença de Deus, buscando a Ele na igreja onde você vai, porque no tempo certo as promessas vão se cumprir na sua vida. E para esse homem chamado Simeão, para ele foi feita uma promessa. Qual a promessa? Você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo Messias do Senhor, que é o Consolador de Israel, nascer. Então todos os dias ele estava ao templo, estava cansado, estava naqueles dias cansado, porque ele já era de idade, mas ele estava no templo. Não sei como é que está a sua situação no dia de hoje, se você parou de ir à igreja, se você não vai na igreja mais frequentemente igual você ia antes, é bom você voltar, porque se Deus prometeu algo para você, esse algo vai chegar na sua vida e vai chegar aonde você está, na igreja. Se você ficar na sua casa, as promessas de Deus não vai chegar. Você tem que estar na presença do Senhor, esperando firmemente que Deus é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez na sua vida. E Simeão, dia após dia, ele ia ao templo. E a Bíblia disse que nesse dia que ele foi ao templo, um dia comum, um dia normal como todos os outros dias que ele foi. Com isso eu quero dizer para você e abrir um leque que o dia que a bênção do Senhor vai chegar na sua vida vai ser um dia normal como os demais. Mas para isso é necessário que você esteja onde? Na igreja, no templo, orando, confiando e aguardando a promessa que Deus te deu. Se você ficar em casa, mais uma vez eu te digo, meu querido, a promessa de Deus não vai chegar na sua vida. É na casa, é no templo, na casa do Senhor. Se Simeão, nesse dia, que é esses versículos que eu li, se justamente nesse dia ele falasse para consigo mesmo ou com os seus familiares: ah não, hoje eu não vou no templo porque eu estou muito cansado. Se ele pensasse dessa forma, nesse dia que os pais de Jesus, Maria e José, foi levar Jesus para ser apresentado no templo, se nesse dia ele tivesse ficado em casa, ele não ia ver a salvação do Senhor, não ia ver o Cristo, o libertador de Israel, ele não ia ver. Mas a Bíblia foi bem clara em dizer que ele era temente a Deus. Quem é temente a Deus, meu querido, ele não sai da igreja por nada. Quem é temente a Deus, o lugar dele, ele sabe que é na igreja e ali fazendo a vontade do Senhor. Então ele, neste dia, ele foi bem feliz, porque quando ele estava lá, a Bíblia disse que quando vieram, eu quero entender que conforme eu li, que quando os pais de Jesus, Maria e José chegou, a Bíblia diz que Simeão perguntou quem eles eram, e eles respondeu para Simeão que era o menino Jesus, que eram os pais do menino Jesus, e veio apresentar o templo. Então eu quero entender que todos os dias, quando eram levadas as crianças ao templo, para apresentar no templo, Simeão fazia a mesma pergunta: quem é? Quem é esse? E eles falaram. Mas neste dia específico, que Simeão estava lá aguardando a promessa de Deus na vida dele, que ele não ia morrer, por enquanto não visse Jesus, o Messias. Quando chegou os pais de Jesus e falou: esse é o menino Jesus, viemos apresentar o templo. A Bíblia disse que Simeão pegou o menino em suas mãos. E a primeira coisa que Simeão fez, ele agradeceu ao Senhor. E ele disse assim no versículo de número 29: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Que palavra? A palavra que Deus falou para ele, que ele não ia morrer enquanto não visse o Cristo do Senhor. Ou seja, a promessa que Deus fez uma promessa para ele: você não vai morrer por enquanto você não vê Jesus ser apresentado ao templo. Pois os meus olhos, versículo 30, pois os meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, ele viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, mas necessário foi que todos os dias ele ia ao templo, esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Meu querido, se você parou, a promessa ainda está de pé para você. Não pare, não desanime, volta aí à igreja como você ia antes. Porque quando você menos esperar, em um culto qualquer, em um culto normal, as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida, igualmente se cumpriu na vida de Simeão, esse ancião.
E a Bíblia diz que Simeão abençoou os pais de Jesus, Maria e José, e Deus fez cumprir aquilo que falou para Simeão. E ele, depois que as promessas se cumpriu, ele falou: ó Senhor, agora eu posso descansar em paz, porque a tua promessa veio sobre a minha vida. Meu querido, com isso eu quero dizer para você que por enquanto a promessa de Deus não se cumprir em sua vida, fique firme, fique confiante, porque aquele que te prometeu, que é Deus, ele é justo e as suas promessas não falham, as promessas dele se cumprem. Se Deus prometeu que vai te dar algo, que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, seja lá o que for que Deus prometeu a você, continue indo na igreja. E mais uma vez, reafirma você que vai numa igreja católica, continue indo na igreja, porque o nosso Deus é o Deus que cumpre as promessas dele. Ele cumpre e jamais elas passarão. As palavras do Senhor jamais passam. Podem passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Prova essa que aqui foi cumprida na vida de Simeão. Deus falou que ele não ia morrer enquanto não visse o Cristo do Senhor, e ele perseverou ali. Todos os dias ele ia ao templo. Meu querido, continue nessa fé, servindo ao Senhor, indo na igreja todo dia mesmo. Continue. Todos os dias que você pode ir na igreja, vai, porque num desses dias a promessa do Senhor vai se cumprir em sua vida. Deus abençoe, tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Alguém pode estar precisando de uma palavra igualmente essa, e você pode ser canal na vida dessa pessoa. Entra no meu canal, se inscreva, é @Jeremias1967. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor, e não esqueça, fique firme, vai na igreja mesmo, porque a promessa vai se cumprir na sua vida.